Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos. E para desespero da concorrência, meus nobres, o tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. E hoje estamos aqui para uma missão toda especial, que é fazer a resolução das questões de história do Brasil que caíram na prova da ESA, a Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro, realizado recentemente. Questões abordando os mais diferentes períodos da história do Brasil, o período colonial, o período imperial e também o período republicano. De antemão, gostaria de dizer que, já seguindo a tendência das provas elaboradas pela banca da ESA, questões bastante factuais, questões bastante pragmáticas e algumas questões até com uma certa dose de pegadinha. Se o candidato não ficasse atento, não ficasse esperto no lance, poderia escorregar na casca de banana e perder uma questão de graça. Nesse concurso que foi extremamente concorrido, afinal de contas foram mais de 110 mil inscrições para pouco mais de 1000 vagas, portanto, esse certame estava extremamente concorrido. Então, o candidato que não estivesse bem preparado, que não tivesse estudado com foco, força e fé, evidentemente teria alguma dificuldade. Mas você que estudou, você que procurou estudar, procurou levar com muita determinação, não teve maiores dificuldades. E de antemão eu já vou pedindo para você curtir esse vídeo. A nossa meta aqui são 100 likes, hein pessoal? 100 likes nesse vídeo de correção das questões de história do Brasil do concurso da ESA. E nós também temos a meta de alcançarmos 20 mil inscritos até o final do ano. Então você que é novo aqui no nosso canal Mestres da História, não perca tempo, se inscreva no nosso canal que toda semana tem vídeo novo com aulas muito bem contextualizadas, fundamentadas para maximizar o seu aprendizado. E olha só, a dica aqui que o professor Ed já deixa para você, em concursos difíceis, muito concorridos, como foi esse concurso da ESA, é importante você ter isso daqui, olha só, determinação, disciplina, meus amigos. Disciplina tem que ser seu sobrenome. Escolha, você quer ter disciplina e ser aprovado ou ficar na mesma e não passar? A escolha é sua, a realidade é dura, mas é a realidade. Se você quiser grandes conquistas, tem que fazer grandes esforços para chegar lá. Bacana? Muito bem então, pessoal. Primeiro tema que a gente vai falar na aula de hoje diz respeito à chamada União Ibérica, também conhecida como União das Coroas Ibéricas. É o período histórico compreendido entre 1580 e 1640. É aquele período histórico em que Portugal esteve atrelado politicamente à Espanha. A União Ibérica teve início quando agravou-se o quadro de sucessão no trono português. Em 1578 ocorreu a morte do rei Dom Sebastião na célebre Batalha de Alcácer Quibir, que foi realizada no norte da África, onde os portugueses, o exército português, liderado pelo rei Dom Sebastião, sucumbiu ante o exército dos mouros. E aí Dom Sebastião, como não tinha herdeiros diretos, o poder passou para o cardeal Dom Henrique, o seu tio-avô, que já estava com uma certa idade, não é? Acabou morrendo de umidade avançada pouco tempo depois, em 1580. E aí, pessoal, abre margem para uma disputa sucessória ao trono português, que vai ser vencida justamente por Filipe II. E quem era Filipe II? Era o rei da Espanha, o rei da dinastia Habsburgo, que vai fazer um acordo com a aristocracia portuguesa, oferecer negócios bastante lucrativos para a nobreza de Portugal, vai se comprometer a assinar o juramento de tomar
no qual Portugal ficava com alguma autonomia política, mantinha o idioma português no país, mantinha a sua moeda e mantinha principalmente o comando dos cargos administrativos nas colônias, nas mãos de quem? Dos portugueses. Então é importante destacar que houve também um acordo envolvendo Filipe II, rei da Espanha, com a nobreza de Portugal, dando início ao chamado domínio espanhol, que também pode ser chamado de período filipino. São 60 anos. São 60 anos o período de duração da chamada União Ibérica. Vai de 1580 até 1640. 3 reis: Filipe II, Filipe III e Filipe IV. O que é importante destacar também, pessoal, é que durante a União Ibérica, o que aconteceu? Uma nova divisão administrativa no Brasil. Essa nova divisão administrativa se deu com o estabelecimento de 2 estados. O estado do Brasil, com capital em Salvador, e também o estado do Maranhão, com capital em São Luís. Perfeito? Já existia uma organização administrativa da colônia desde o século XVI, quando em 1534 foram criadas as capitanias hereditárias e em 1548 estabelecido o governo geral. Pois bem, durante o domínio espanhol, a chamada União das Coroas Ibéricas, nós temos uma nova divisão administrativa da América Portuguesa. 2 estados, estado do Brasil e estado do Maranhão. Outro aspecto importante também durante a União Ibérica foi o embargo comercial decretado pelos reis espanhóis contra os holandeses. Os holandeses que estavam em guerra com a Espanha, buscavam sua autonomia política em relação à dinastia Habsburgo. Só que os holandeses também eram parceiros comerciais dos portugueses. A principal atividade econômica desenvolvida no Brasil nesse contexto histórico era a agroindústria açucareira, era a produção de açúcar. E os holandeses, por sua vez, eram grandes parceiros de Portugal. Os holandeses financiavam a produção, transportavam o açúcar, o refinavam e distribuíam no continente europeu. Portanto, havia uma participação proativa, uma participação efetiva dos holandeses no comércio do açúcar. Só que isso não vai ser aceito pelos reis da Espanha, que vão bloquear a participação dos holandeses no comércio açucareiro. Por que razão, professor? Porque os holandeses eram inimigos militares dos espanhóis. Então, como consequência direta desse embargo econômico, tivemos as invasões holandesas ao Brasil. Primeiro em 1624, quando os holandeses invadiram a capitania da Baía de Todos os Santos, sitiaram Salvador, sendo expulsos de lá no ano seguinte. E 1630, quando a Companhia das Índias Ocidentais se voltou para o principal centro produtor de açúcar do mundo, que era a capitania de Pernambuco. E lá tiveram uma ocupação de 24 anos, só sendo expulsos definitivamente em 1654, após a chamada insurreição pernambucana. Perfeito? Então, pessoal, União Ibérica, tema clássico que sempre cai nas provas de concursos militares e você precisa ficar atento a esta temática. Bacana, vamos conferir então agora a questão que veio na prova da ESA, questão de número 25, que diz o seguinte: sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que, alternativa A, como consequência deste período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal. Essa afirmação está incorreta, evidentemente, pessoal. Por quê?
Espanha e Portugal estavam atrelados politicamente e, por extensão, também atrelados do ponto de vista econômico e até mesmo do ponto de vista militar. Se não, vejamos, as guerras pelas quais a Espanha se envolveu nesse contexto histórico, e não foram poucas guerras, hein? Não foram poucos os inimigos da Espanha nesse contexto histórico. Os espanhóis guerrearam contra os ingleses, tentando invadir a Inglaterra, utilizando-se da invencível armada de Filipe II, que foi derrotada pela marinha da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, a rainha virgem. Teve as guerras da Espanha contra os holandeses. Então, essas guerras que a Espanha se envolveu, ela acabou levando de arrasto também Portugal. Vale dizer para os senhores que ao final da União Ibérica, quando a autonomia de Portugal foi restabelecida lá em 1640, com a restauração portuguesa, os lusitanos acabaram perdendo boa parte de suas posses no litoral da África, no litoral da Ásia. Então a União Ibérica foi extremamente prejudicial para os portugueses. Mas não dá para dizer que a Espanha era adversária econômica de Portugal, até porque durante a chamada União Ibérica eles estavam atrelados do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. E até militar, podemos afirmar também. Alternativa B. Como consequência deste período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Afirmação incorreta, pessoal. Eu acabei de dizer para vocês que antes de consolidar a conquista, a invasão do território português, antes de ordenar a invasão do Duque de Alba no território de Portugal, Filipe II se comprometeu a aceitar as cláusulas do juramento de Tomar. Entre estas cláusulas estava a manutenção do português como língua oficial da terra lusitana, galera. Então, não houve a imposição do espanhol como língua oficial de Portugal. Letra C. Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Portugal, Filipe II, passou também a ser rei da Espanha. Olha aí, ó. Se não prestar atenção, cai nesta pegadinha, porque está invertido a ordem correta dos fatos. Na verdade, é o rei da Espanha, Filipe II, que também passou a ser rei de Portugal. Acumulou também o cargo de rei de Portugal e não o contrário, como é apresentado nessa alternativa C. A alternativa correta, no caso, é a alternativa D, que diz que a União Ibérica foi o período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal. Vai para o trono, não vai, Terezinha? Vai para o trono. Filipe II conseguiu acumular o cargo. Ele já era o rei da Espanha, passou a também a ser rei de Portugal. Filipe II, que tinha ambições muito grandes, queria ser o dono do mundo, o nosso amiguinho Filipe II. E letra E, como consequência desse período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste a partir de 1624. Essa afirmação aqui é incorreta, pessoal, porque na verdade quem invadiu parte significativa do nordeste brasileiro foram os holandeses. Os holandeses que invadiram Salvador em 1624 e Pernambuco em 1630, ficando lá durante 24 anos, com destaque para a administração do conde João Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Valeu? Mas e os franceses, professor? Os franceses não invadiram o território brasileiro? Sim, tivemos duas importantes invasões francesas. Uma delas, a primeira,
num outro contexto histórico do século XVI, durante o governo de Duarte da Costa, onde foi estabelecido a França Antártica na região da Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro. E a outra incursão francesa foi no Maranhão, 1612, com o estabelecimento da França Equinocial. Inclusive, a fundação de São Luís é um resultado direto dessa invasão francesa no Nordeste. Mas aqui, em especial, neste item, nesta alternativa, é a invasão da Holanda no Nordeste brasileiro. Por qual razão mesmo? Retomar o lucrativo comércio de açúcar. Portanto, aqui, moçada, a alternativa correta, letra D de dado. Bacana? Vamos nessa, então, para a próxima questão. Vamos analisar o próximo tópico aqui, que fala sobre as grandes navegações. A nossa boa e velha expansão marítima e comercial, que teve os portugueses como grandes pioneiros nesse processo. Uma série de fatores contribuíram para que Portugal tivesse a primazia das grandes navegações. Paz interna, posição geográfica favorável, o Estado centralizado, não é? Um Estado moderno, precoce que existiu lá em Portugal, poder centralizado nas mãos do rei, controle da nobreza, uma burguesia interessada nos investimentos náuticos. Tudo isso contribuiu para que Portugal largasse na dianteira, saísse na frente no processo conhecido como expansão marítima ou grandes navegações, que foi justamente a conquista do chamado Mar Tenebroso ou Mar das Tormentas, o Oceano Atlântico. Bacana? Outro interesse importante que vai incentivar a expansão marítima, sem dúvida alguma, era o comércio oriental das chamadas especiarias, aqueles produtos oriundos das Índias, pimenta do reino, noz moscada, cravo, gengibre e outros produtos assim sofisticados como porcelana, tapetes. Esses produtos, o comércio oriental, que tinham o monopólio das cidades estabelecidas na Península Itálica. Gênova e Veneza eram as cidades da Península Itálica que comandavam, isto é, monopolizavam o comércio oriental das especiarias, porque justamente a navegação através do mar Mediterrâneo estava nas mãos de Gênova e Veneza. Então, quando Portugal entra nesse empreendimento, quando Portugal tenta consolidar o chamado périplo africano, lembra do chamado périplo africano, que era a tentativa de Portugal encontrar uma nova rota que os levasse para as Índias. Lá estavam as preciosas especiarias orientais. E qual era a rota de Portugal? A rota era através do Oceano Atlântico, contornando o litoral da África para chegar às Índias. Este projeto era chamado de Périplo Africano. Começou lá em 1415 com a conquista de Ceuta, no norte da África. E passou pelo Cabo do Bojador, passou pelo Cabo da Boa Esperança, até que Vasco da Gama, grande Vasco da Gama, chegou em 1498 a Calicut, nas Índias. E depois um outro patrício lusitano, Pedro Álvares Cabral, chegou em 1500 ao território que seria conhecido posteriormente como Brasil. Bacana, consolidando aí a primazia dos empreendimentos náuticos dos bravos lusitanos. Então, quando Portugal entra nesse negócio, quando Portugal vai conquistar uma nova rota para chegar às preciosas especiarias, Portugal vai evidentemente desbancar esse predomínio econômico que possuíam as cidades da Península Itálica, Gênova e Veneza. Olha só uma consequência importantíssima das grandes navegações: a transferência do eixo comercial que estava anteriormente no Mar Mediterrâneo passa a estar a partir das grandes navegações aonde? No Oceano Atlântico. Então são uma série de consequências importantes.
os chamados descobrimentos náuticos, as conquistas territoriais no litoral da África, no litoral da Ásia e também no Novo Mundo, a colonização desses territórios, a exploração econômica dos mesmos, a escravização dos africanos, uma espécie de primeiro estágio da globalização econômica, como alguns historiadores gostam de denominar, é tudo isso consequência da expansão marítima e comercial, que, como disse, teve os portugueses como grandes pioneiros. Os espanhóis também tiveram uma destacada atuação na expansão marítima. E depois, franceses, ingleses e holandeses, que entraram posteriormente nesse processo. Mas os pioneiros, o pioneiro mesmo é Portugal. Depois veio a Espanha e, na sequência, as outras nações que também passavam por um processo de consolidação do seu Estado nacional. França, Inglaterra e Holanda. Bacana? Já fizemos a nossa revisãozinha, podemos partir para a questão. Olha a questão aqui, galera. No século XV, olha só a data, é importante você ficar ligado no contexto histórico que está sendo abordado na questão. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Que caráter mercantil é este, professor? O comércio oriental das especiarias. Esta situação criou imediatamente, olha a palavrinha-chave aqui, galera, criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais de quem? Quem é que já no início do século XV, bem na primeira fase da expansão marítima portuguesa, teve seus interesses econômicos ameaçados com a entrada desse importante concorrente aí, pessoal? As cidades italianas, Gênova e Veneza. Vamos lá. Alternativa A, franceses. Alternativa B, espanhóis. Alternativa C, holandeses. Alternativa D, venezianos. E alternativa E, alemães. Evidentemente, aqueles que se sentiram imediatamente ameaçados do ponto de vista comercial lá no século XV, com essa expansão ultramarina portuguesa, foram os comerciantes venezianos. Afinal de contas, era Gênova e Veneza, cidades da Península Itálica que monopolizavam o comércio através do mar Mediterrâneo. E quando Portugal entrou nesse mercado, através da navegação pelo Oceano Atlântico, Portugal desbancou essa primazia das cidades italianas. Beleza? Alternativa correta, então, letra D de dado mais uma vez. Próxima questão já está na nossa tela aqui, pessoal. Olha quem que apareceu aí. Olha ele aí. Getúlio Vargas, presidente da República, durante a primeira metade do século XX, depois ele volta em 1951, governando até 54. Nessa questão em especial, está sendo abordada a fase ditatorial da chamada Era Vargas. A Era Vargas que durou 15 anos, como você bem sabe, de 1930 até 1945. E a Era Vargas é subdividida em 3 etapas, que são as seguintes: governo provisório de 1930 até 1934, governo constitucional de 1934 até 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945. O Estado Novo é o período ditatorial da Era Vargas, pessoal. É um momento em que não se realizavam eleições no Brasil, em que foram nomeados interventores federais para administrarem os estados brasileiros. É um período marcado por um grande nacionalismo econômico, pela consolidação das leis trabalhistas, lá no ano de 1943, pelo processo de industrialização
com forte apoio estatal e também pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, que a princípio o Brasil adotou o chamado pragmatismo equidistante, o Brasil negociando com os dois lados em conflito na Segunda Guerra Mundial, com o eixo e com os aliados. Mas essa situação é alterada já na década de 40, quando o Brasil vai cerrar suas fileiras com os aliados, mediante também acordos diplomáticos que foram assinados com os Estados Unidos. Acordos estes que foram fundamentais para a consolidação do parque industrial, da indústria pesada no Brasil, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, lá em Minas Gerais. Bacana? Então tá aqui, o Estado Novo é a ditadura Vargas, de 1937 até 1945, é um período em que Vargas vai investir fortemente na diversificação econômica do Brasil, inclusive investindo na produção agrícola com a criação de novas fronteiras agrícolas no Brasil, que são, por sua vez, um desdobramento importante da Marcha para o Oeste, pessoal, que visava a colonização de áreas do Centro-Oeste e da Amazônia brasileira. Bacana? Temos também a industrialização no Brasil, o chamado nacionalismo econômico, com a criação da CSN, com o estabelecimento da Vale do Rio Doce. Temos também a consolidação das leis trabalhistas, o corporativismo, que é uma característica importante do Estado Novo, o controle dos sindicatos feito pelo Ministério do Trabalho no Brasil. Nós temos também o populismo, que era a base de apoio do governo de Getúlio Vargas, a massa trabalhadora. Os trabalhadores urbanos eram a base de apoio, a base de sustentação do governo Vargas. Vamos lembrar que o Estado Novo é um período de ditadura, logo tem censura aos meios de comunicação. Tivemos inclusive a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era inspirado no Ministério da Propaganda Nazista, pessoal. Inclusive nós podemos traçar até um certo paralelo entre o regime estabelecido no Brasil, neste contexto histórico, com outros regimes lá no continente europeu. Nós podemos dizer claramente aqui, olha, que o Estado Novo de Vargas tinha uma grande proximidade com o regime ditatorial que foi implantado em Portugal, o chamado salazarismo, que a propósito também se chamava Estado Novo lá na terrinha, lá em Portugal. Bacana, vamos conferir então a questão aqui, pessoal. Assinale, dentre as proposições abaixo, aquela que relaciona as características descritas ao Estado Novo. Então, você tinha que analisar as alternativas para encontrar entre elas aquela que apresentava as características principais do período do Estado Novo no Brasil. Olha só, alternativa A, estabelecimento de eleições diretas para presidente da República, abertura da economia aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação. Gente, olha só, o Estado Novo foi implantado no Brasil em 10 de novembro de 1937 através de um golpe que implantou a ditadura. Então, evidentemente que não tinha essa parada aqui de eleições diretas para presidente, nada disso. Vargas era o ditador durante os anos de vigência do Estado Novo. Fica ligado aqui. Também não teve abertura da economia aos produtos estrangeiros, muito pelo contrário. Uma característica bem importante do Estado Novo foi o chamado nacionalismo econômico, galera, que vigorou nesse período. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Instauração do estado de emergência. Professor, o que é esse chamado estado de emergência? Ora, eu respondo para você, estado de emergência nada mais é do que estado
de sítio. O estado de sítio, estado de emergência, que vigorou durante o Estado Novo, não é? Vargas nomeou os interventores federais para governarem os estados. Você tem uma ideia aí? Nem as bandeiras estaduais poderiam tremular durante o Estado Novo. As bandeiras estaduais foram queimadas. A única bandeira que poderia ser hasteada era a bandeira nacional. Vargas vai tentar formar aí uma coesão social em torno do Estado Novo. E para isso vai usar propaganda, vai usar o sistema educacional, vai usar também as datas importantes que foram cultuadas pelo Estado Novo, como por exemplo o dia da proclamação da República, o dia da independência do Brasil e também o dia da implantação do Estado Novo, que foi o 10 de novembro. E não se esquecendo também que a principal data cultuada por Vargas era o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Não é à toa que foi no dia 1º de maio de 1943, lá no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, que Vargas lançou a CLT, a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. E outro detalhe importante, se lembra que Vargas sempre começava seus eloquentes discursos com a emblemática frase: trabalhadores do Brasil. Então a base do apoio de Vargas era o chamado populismo, apoio dos trabalhadores urbanos, olha só, populismo com o objetivo de conquistar a simpatia dos trabalhadores. Essa então é a alternativa correta. Letra B de bocejo tá aí, essa é a alternativa correta. Temos ainda a letra C, que diz que foi a abertura política, reforma econômica conhecida como Plano Cruzado e alto índice de desemprego. Gente, essas características aqui dizem respeito ao governo de José Sarney, o governo Sarney lá na década de 1980, né? Sarney que governou o Brasil de 85 até 1990, até 15 de março de 1990, quando o poder na presidência da República passou para Fernando Collor, beleza? Quando fala de abertura política, reforma econômica, que é o Plano Cruzado, nós estamos nos referindo ao governo Sarney, então não é Estado Novo. Letra D, exercício da presidência da República por militares, período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro e estabelecimento do bipartidarismo. Estas características em questão fazem referência ao chamado regime militar brasileiro, período de 1964 até 1985. Não dizem respeito ao Estado Novo. Alternativa E, separação entre igreja e Estado, fim da política do café com leite, implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento. Também está errada essa afirmação, porque a separação entre igreja e Estado aconteceu com a promulgação da primeira Constituição Republicana no Brasil, que foi em 1891. O fim da política do café com leite, por sua vez, foram as eleições ocorridas em 1930. É o rompimento daquele velho acordo de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, que se alternavam na condução da política federal. E o encilhamento, por sua vez, foi no governo do primeiro presidente da República do Brasil. Aliás, no governo provisório de Manuel Deodoro da Fonseca, quando o ministro da Fazenda era o baiano Rui Barbosa. Beleza? Então a única alternativa que apresenta características do Estado Novo, a ditadura Vargas, é, como já dissemos, a letra B. Bacana. Vamos então para a próxima temática. Aqui a gente fala sobre uma das muitas revoltas que aconteceram no Brasil durante a chamada Primeira República. Você já está vendo aqui na nossa lousa uma ilustração mostrando a chamada Guerra do Contestado,
que aconteceu na região fronteiriça entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Isso foi lá na década de 1910. Vamos lá, antes de começarmos a falar sobre a Guerra do Contestado, é importante a gente contextualizar essas revoltas que ocorreram durante a Primeira República. Então, olha só, gente, a Primeira República, que também é conhecida como República Velha e está subdividida em duas fases, lembra disso? Duas fases da República Velha? A primeira delas chama-se República da Espada, quando o Brasil teve presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E a segunda fase da República Velha, gente, chama-se República Oligárquica, quando tivemos o predomínio da oligarquia cafeeira na política nacional. Pois bem, senhoras e senhores, durante a Primeira República tivemos a ocorrência de inúmeras revoltas no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Federalista, a Revolta da Armada, tivemos também o movimento de Canudos no sertão da Bahia, Contestado no sul do Brasil, Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, Revolta da Chibata também no Rio de Janeiro, as greves operárias como a de 1917, que afetou sobretudo a região sudeste, a região industrializada do Brasil. Tivemos o tenentismo no início da década de 20, lá em 1922, o movimento tenentista no Rio de Janeiro, com o levante dos 18 do Forte de Copacabana em 1922, a rebelião tenentista em São Paulo em 1924, a Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil, percebeu? Olha quanta revolta importante aconteceu no Brasil durante a Primeira República, ao longo da chamada República Velha. Só que aqui nessa questão nós vamos enfatizar em especial uma dessas revoltas. É a Guerra do Contestado, que é um movimento de caráter político, civil e religioso. Por essa razão que Contestado, que é um dos movimentos rurais acontecidos no Brasil, você pode citar vários movimentos rurais que aconteceram no Brasil nesse contexto aí, galera, da Primeira República. Nós podemos mencionar Guerra de Canudos, lá em 1897 na Bahia, Guerra do Contestado, lá entre 1912 e 1916 no sul do Brasil. Nós podemos citar também o fenômeno do cangaço lá no Nordeste, só que o cangaço já entrou um pouquinho para outra fase, né? Entrou até na Era Vargas. O cangaço foi dissipado já na Era Vargas. E também não podemos esquecer do movimento acontecido sob a liderança do Padre Cícero, do Padre Romão Batista, o movimento de Juazeiro. Bacana, mas aqui em especial a gente está falando da Guerra do Contestado, que foi um movimento de caráter messiânico. Então a gente tinha a liderança carismática aqui, ó, dos chamados monges, monge José Maria, monge João Maria, que estavam ali no comando da chamada monarquia celeste, que surgiu lá na fronteira dos estados do Paraná e Santa Catarina, numa região que estava em litígio, que estava sendo contestada pelos dois estados. É por essa razão que esse movimento ficou conhecido como Guerra do Contestado, afinal de contas. E aí a gente tem uma série de fatores, como por exemplo, olha só, vou aproveitar aqui essa ilustração que eu coloquei, porque eu gosto de colocar a ilustração, porque aí eu acho que fica melhor para você visualizar, para você entender esse contexto histórico. Eu coloquei aqui a ferrovia, pessoal, porque um dos fatores que vai gerar a ocorrência da Guerra do Contestado foi a construção da ferrovia ligando o estado de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. Essa grande ferrovia que desalojou das margens desses trilhos, ok? Pequenos proprietários, poceiros, grileiros que tiveram que sair. Lembrando que este empreendimento de construção da ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul tinha no comando o mega empresário norte-americano Percival Farquhar. Lembra dele?
o que também esteve no comando da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, no norte do Brasil. Pois bem, gerou uma série de litígios pela posse da terra e a formação dessa comunidade, desses sertanejos, aí na região do Contestado, onde edificaram uma comunidade chamada de Monarquia Celeste e entraram em confronto com as tropas legalistas, com as forças governamentais, não apenas os estados do Paraná e Santa Catarina. O exército brasileiro foi enviado para a região para sufocar violentamente essa manifestação. Contestado foi praticamente riscado do mapa, né? Houve uma violentíssima repressão a este movimento no sul do Brasil. Bacana? Vamos conferir então o que é que nos trazia essa questão de número 28. Olha só, dentre as revoltas ocorridas durante a Primeira República, houve uma na década de 1910, vencida pelas tropas federais, conhecida como, olha só as alternativas, Revolução Federalista na letra A, Guerra de Canudos na letra B, Revolta da Armada na letra C, Guerra do Contestado na alternativa D e, finalmente, Revolta da Vacina na letra E. Pessoal, todas essas revoltas aconteceram durante a Primeira República no Brasil, mas a Revolução Federalista e a Revolta da Armada são duas revoltas ocorridas no início do processo republicano, durante a chamada República da Espada, ou seja, ainda durante o início do período republicano no Brasil, no finalzinho do século XIX. A República da Espada perdurou até 1894. Bacana? Então a gente tem a Revolução Federalista e a Revolta da Armada entre 1893 e 1894. Então não são revoltas da década de 10. Olha só o comando da questão, é importante você verificar aqui. O comando da questão fala lá, ó, uma revolta ocorrida na década de 1910. Vamos ver a outra aqui, ó. Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu em 1897 no sertão da Bahia, durante o governo do presidente Prudente de Moraes. Portanto, foi no final do século XIX, não foi na década de 1910. Vamos tentar outra alternativa aqui. Revolta da Vacina, pessoal, aconteceu no ano de 1904, no mês de novembro de 1904, para sermos mais exatos ainda. E aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que tinha como prefeito o Pereira Passos e que tinha como presidente o nosso país, quem era o presidente do Brasil nessa época? Rodrigues Alves. Então, olha só, a única das revoltas mencionadas que aconteceu na década de 1910, para sermos mais exatos, entre 1912 e 1916, foi a chamada Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, alternativa correta, letra D. Então era só você analisar direitinho e perceber o contexto histórico que você chegaria à alternativa correta. Professor, teve outra revolta no Brasil acontecida na década de 1910? Sim, nós podemos mencionar a chamada Revolta da Chibata. Os marinheiros, os marujos brasileiros, negros e mulatos, liderados por João Cândido Felisberto, o mestre Sala dos Mares. Revolta da Chibata, 1910, governo de Hermes da Fonseca. Bacana! Olha só, pessoal, estuda aí, meu amiguinho, estude, porque você nunca vai ouvir dizer que alguém se arrependeu de estudar. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem, mais bem preparado, qualificado, competitivo para esses concursos você fica. Então vamos lá, é foco, é força, é fé, rumo à aprovação.
Vamos em frente então, próxima questão. Agora a gente vai falar sobre o Plano Real. O Plano Real, que é o mais bem-sucedido plano econômico da história do Brasil. A propósito, até o advento do Plano Real tinha uma piada muito recorrente aqui no Brasil, né? Uma piada muito conhecida que dizia que no Brasil os planos econômicos eram feitos para dar errado. Porque tivemos uma série de políticas econômicas equivocadas, para sermos bem gentis. Políticas equivocadas, com resultados assim desastrosos para a nossa economia. Se não, vejamos, na República Velha teve o encilhamento, a política emissionária durante o governo de Deodoro da Fonseca, que teve o ministro Rui Barbosa à frente dessa política de emissão de papel moeda. Depois a gente teve também, podemos citar, o Funding Loan, que foi no governo de Campos Salles, e o ministro da Fazenda era Joaquim Murtinho. Depois nós podemos citar também o Plano Salt, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, passando pelo plano de metas do governo de JK, podemos falar também os planos econômicos, o plano trienal durante o governo de João Goulart, os planos econômicos do período militar, o PAEG, o PND, os planos durante a Nova República, sobretudo no governo Sarney, o que teve foi plano econômico, hein? Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Verão, Plano Bresser, e aí veio o Collor com o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Ufa, uma série de planos econômicos e todos aí fracassados. Até o advento do Plano Real, que foi eficaz no combate à inflação no nosso país, na retomada do crescimento econômico do Brasil, do nosso país, e aconteceu no governo deste tupetudo que está aqui na nossa tela. Quem é ele, professor? Itamar Franco. Itamar Franco, que era vice de Fernando Afonso Collor de Mello, que assumiu a presidência da República depois do processo de impeachment. Olha como tem vice na história do Brasil que vira titular, não é, pessoal? Por isso que o pessoal está até querendo acabar com o cargo de vice-presidente no Brasil. Itamar era vice de Collor, tornou-se presidente da República depois do afastamento do titular. Foi presidente entre 1992 e 1994 e foi justamente durante sua administração, durante sua gestão na presidência da República, que foi implantado o Plano Real, que tinha como ministro da Fazenda o sociólogo e posteriormente presidente da República no Brasil por 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso. Então olha só, pegadinha aqui, galera, não pode escorregar na casca de banana, não pode pisar no tomate, nem pisar na bola, hein? O Plano Real foi implantado no governo de Itamar Franco. Quem era o ministro da Fazenda era a FHC. Inclusive, os bons resultados do Plano Real, que foram implantados em 1º de julho de 1994 no Brasil, justamente no ano do Tetra. É Tetra! É Tetra! Como diria Galvão Bueno abraçando o Pelé, não é? 1994 é o ano da implantação do Plano Real e os bons resultados desse plano foram uma excelente propaganda política para garantir a eleição em primeiro turno do candidato Fernando Henrique Cardoso, candidato apoiado aí pelo candidato do PSDB, coligado com o PFL e com o PMDB. Bacana, então, o governo de Itamar Franco, Plano Real, o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso. Vamos conferir agora a questão. Tá aqui, pessoal. Questão de número 29, bonitinha na sua tela. Vamos lá. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Então tá aqui o comando da questão, o mapa da mina, o caminho das pedras, meus amiguinhos. Ele está falando que o Plano Real
foi lançado, o lançamento do Plano Real é no governo de quem? Quem era o presidente da República no Brasil quando foi lançado o Plano Real? A alternativa A, Fernando Henrique Cardoso. A alternativa B, Itamar Franco. A alternativa C, José Sarney. A alternativa D, Ernesto Geisel. E a alternativa E, Fernando Collor de Mello. Como nós já vimos na nossa revisãozinha básica, o Plano Real foi implantado em 1º de julho de 1994 no governo de Itamar Franco. A alternativa correta, letra B. Muito bem. E vamos aqui para a nossa última temática, para a nossa derradeira temática. Mas antes eu vou pedir novamente para você curtir esse vídeo. Isso ajuda demais na divulgação desse conteúdo. Nós estamos aqui para divulgar conteúdo de qualidade, para ajudar nos seus estudos, para potencializar o seu aprendizado. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Dá um joinha aí, por favor. Dá um like pra gente, ajuda o tio Ed a crescer aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal Mestres da História, o que você está esperando aí, meu parceiro? Se inscreva no nosso canal. Nossa meta é 20 mil inscritos até o final do ano. Já estamos quase chegando em 18 mil. Mas ainda temos um caminho a seguir. E eu preciso de você. E se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, olha, bacana, hein? Isso ajuda pra caramba na divulgação. Vamos lá, voltando aqui para o nosso conteúdo, última temática. A gente vai falar sobre a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, que é o mais importante conflito externo que o Império Brasileiro se envolveu. A Guerra do Paraguai, travada entre 1865, 1865, e 1870. Bacana? A guerra teve então de um lado a Tríplice Aliança. Quem formava a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, professor? A Tríplice Aliança era composta pelo Brasil, pelo Império Brasileiro, tendo à frente aqui o imperador Dom Pedro II, pela República Oriental do Uruguai, tendo à frente o presidente Venâncio Flores, e pela República da Argentina, tendo à frente o presidente Bartolomeu Mitre. Então, olha só, aqui está a Tríplice Aliança, formada em 1º de maio de 1865 para combater o Paraguai. Bartolomeu Mitre, a propósito, foi o presidente da Argentina que impediu, que pelo menos proibiu, que o exército paraguaio atravessasse o território argentino para atacar o Rio Grande do Sul. Solano Lopes ordenou que o exército paraguaio cruzasse o território argentino, passando pela província de Corrientes, para chegar até a província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Quando o exército paraguaio invadiu o território argentino, chamou também a Argentina para a briga, moçada. Gerou aí o pacto, a aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, chamada de Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. O comando inicial da Tríplice Aliança esteve nas mãos do presidente argentino Bartolomeu Mitre. Mas detalhe, hein? Nas batalhas que fossem travadas em solo argentino ou em solo paraguaio. Então, o comando inicial da Tríplice Aliança, quando se assinou esse tratado, 1º de maio de 1865, ficava a cargo de Bartolomeu Mitre. Este era o comandante em chefe da Tríplice Aliança em combates realizados em solo argentino ou paraguaio. Bacana então, moçada? Vamos conferir a questão. Ela vem aí. Já está na nossa tela. Vamos que vamos, vamos que vamos. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai.
Nessa oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante em chefe das forças aliadas para a invasão do Paraguai. Então a questão está pedindo que você assinale o nome do comandante em chefe das forças aliadas, da Tríplice Aliança, para a invasão do solo paraguaio. Quem é que ficou determinado aqui, gente? No ato da assinatura do Tratado da Tríplice Aliança. Foi Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso famoso Duque de Caxias? Foi Manuel Luiz Osório, outra importante figura do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai? Foi Solano Lopes, presidente do Paraguai? Venâncio Flores, presidente do Uruguai? Ou foi Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina? Então é uma questão de pegadinha. Se o aluno não prestasse muita atenção, ele poderia assinalar Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, mas nesse momento não. No ato da assinatura desse tratado, galera, quem ficou como comandante em chefe das forças aliadas para os combates realizados em solo argentino ou paraguaio foi o presidente Bartolomeu Mitre da Argentina. Resposta correta, letra E. Letra E de Edenilson. Bacana! Então é aí, pessoal. Sempre dê o seu máximo. Porque é assim, olha só. Quem acredita e estuda muito sempre alcança. Tenha fé, tenha certeza de que seu esforço será recompensado. Continue estudando aqui com o nosso Mestres da História, nosso canal do YouTube. Toda semana tem aula muito contextualizada, muito bem fundamentada para potencializar os seus estudos. Não se esqueça de dar o joinha aí, de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá.